Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da entrevista com personalidades israelenses. Então, aqui eu passo a palavra para Beatriz Schneiderman e bom programa. Olá a todos. Bom, no programa de hoje a gente vai entrevistar não exatamente uma personalidade israelense, né, mas uruguaia, é bastante brasileiro, Bernardo Sorge, sociólogo, também formado em História do Povo Judeu em Haifa, professor titular aposentado da UFRJ, diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e também do projeto Plataforma Democrática da Fundação FHC. Então, hoje a gente vai conversar especialmente sobre esse último livro dele, Geopolítica e História do Povo Judeu, uma introdução, né, lançado em 2024. Então, bem-vindo, Bernardo Sorge. A primeira pergunta que eu queria te fazer primeiro, na verdade, antes de fazer uma pergunta, eu queria apresentar o seu livro com uma frase sua, dentro desse livro, da página 90, que depois, assim, de ter percorrido o livro todo, quando cheguei nessa frase, falei, bom, é sobre isso esse livro. É na página 90 que você diz assim: as peripécias geopolíticas de um povo pequeno que depende, para realizar seus sonhos, da capacidade de navegar num tabuleiro em que se jogam os interesses das grandes potências. Esse livro é um pouco sobre isso, né? Me pareceu, essas peripécias de acordo com o tabuleiro, com as grandes potências e os sonhos, né? De cada momento. Então, uma primeira pergunta que eu quero te fazer é: por que esse livro agora? Por que você escreveu esse livro nesse momento? Porque você escreveu muito sobre democracia, sobre tecnologia, sobre sociologia. Por que esse livro nesse momento? Bom, obrigado Beatriz, obrigado Eduardo, Vitor, e agradeço à Academia Judaica a oportunidade desta conversa. Olha, a pergunta é, como você, psicoanalista, sabe, tem várias respostas, né? Várias camadas. Em parte tem que ver com o momento de vida, né? Um momento que, para mim, exige uma certa síntese, mas também um balanço do que foi, do que acreditei, mas também dos problemas que eu vivo hoje, a partir do que aquilo que foram minhas crenças que me orientaram durante uma vida, né? E segunda resposta é que acredito que o povo judeu, seja em Israel, seja na diáspora, vive um momento extremamente difícil, de desafios, que vão além do tema político estrito, né? Guerras, conflitos, respostas que serão dadas. Eh, em 1926, ou 28, um século atrás, um judeu muito inteligente que se chamava Albert Einstein disse que ele se considerava judeu porque o povo judeu era um povo ético. Aí ele para e diz: e é um povo ético porque não tem Estado. O dia que tiver Estado, vai ser um povo como os outros. Eu, desde criança, eu diria quase nascimento, pelo contexto da família, sempre fui sionista, na minha versão de sionismo, né? Que era o sionismo socialista na época, depois eu diria sionismo socialista liberal, mas a existência do Estado de Israel foi sempre central na minha existência, no meu sentido de vida. Continua sendo, mas desde 68, morei em Israel 5 anos. E
convivi com o que era, na época, o início da ocupação. Me lembro Ben Gurion vindo da Universidade de Haifa, onde estudava, para dizer: a ocupação é um câncer. Ou a gente acaba com a ocupação, ou a ocupação acabará com a gente. Não uso essas palavras, mas eu estou usando, né? E foi o sentimento que eu tive, né? Há algo profundamente imoral em qualquer ocupação. Não existe ocupação benévola. E essa ocupação, com o passagem do tempo, foi tendo um papel cada vez mais central e um grupo cada vez maior de pessoas entrando em um delírio nacionalista xenofóbico que vai contra tudo que acredito que é o judaísmo na sua experiência histórica, judaísmo diaspórico. Então, esse sentimento de mundo que eu carrego já faz décadas, de um Estado de Israel que se orienta em uma direção que se opõe àquilo que eu entendo que são os valores judaicos, e não são valores abstratos. Nós, na diáspora, somos uma minoria. Uma minoria só sobrevive em regimes democráticos que respeitam os direitos humanos. Então, nos interessa, além de ser nossos valores, o respeito dos direitos humanos e da democracia. E vendo que em Israel há fortes tendências que vão num sentido contrário, me obriga a repensar a história judaica. Como sou sociólogo, historiador também, minha sociologia sempre foi uma sociologia histórica, né? Me obriguei a repensar a história judaica, entender como e por que sobrevivemos, mas também entender algo que na experiência de vida passou a ser cada vez mais central, que precisamos de identidades, são fundamentais, mas ao mesmo tempo elas são prisões, são camisas de força, né? Que nos levam quase por vezes, em circunstâncias extremas, a abandonar o que nós acreditamos e, dentro de um processo de psicologia de massas, entrar em situações que são de manipulação política. Porque o que acontece no mundo exterior, ou a gente determina, ou alguém lá fora vai determinar. Não é que agora é assim porque a situação sempre é produzida por atores que, a partir de uma situação real, elaboram mensagens em função de uma visão de mundo. E na comunidade judaica, em muitas delas, setores que, com os quais discordo, né, que têm direito legítimo a se expressar, passaram a utilizar uma situação para elaborar uma mensagem sobre o que é judaísmo com a qual discordo. Isso me obriga a repensar o que seja judaísmo e entender também certas limitações nas quais nós entramos por causa dessa identidade, né? E aí entra, Beatriz, o tema da geopolítica, da relação com os outros, né? É uma relação, o judaísmo se constitui desde sua origem como uma minoria, basicamente. Aliás, a história judaica é fundamentalmente diaspórica. Inclusive, de acordo com a Torá, o judaísmo começa na diáspora. Abraham Avinu não nasce em Israel. Grande parte da história judaica transcorre na diáspora. A, re, o, a reconstrução do segundo templo foi permitida pelo imperador da Pérsia, né? Foi um grupo que saiu de Babilônia, onde parte do judaísmo se reconstitui e é profundamente influenciado, né,
que vai para Israel e baixa a linha, Ezra e Nehemia, está escrito na Torá, tentam baixar a linha do que eles consideram o que seja judaísmo. Os períodos em que fomos independentes realmente foram ínfimos na história judaica. O reino macabeu não durou 80 anos. O reino de Israel foram 120, posso errar no número certo. O de Yehudá foram 300, né? E grande parte desse tempo como reino vassalo de Damasco, dos assírios, dos babilônios, do Egito. Nós constituímos nossa imagem de nós mesmos em relação aos outros. E essa imagem, constituída primeiro, eu diria, pela teologia, né, pela tradição religiosa, em boa medida foi secularizada através do sionismo, em particular, né, no qual nós aparecemos como um povo pequeno, perseguido, maltratado, etc. Algo que no livro eu tento relativizar. Se nós sobrevivemos até o dia de hoje, foi certamente por mérito próprio, mas não somente por mérito próprio. Foi porque nos permitiram sobreviver. Todas as religiões paganas, no cristianismo, no islã, foram eliminadas. Nós, com perseguições, etc., sobrevivemos. E nós fomos perseguidos durante séculos, em vários lugares. Chegamos a frutiferar e a nos desenvolver. Em geral, durante toda a história do povo judeu, os judeus tiveram um nível de vida mais alto que a maioria da população escrava ou camponesa. Estou afirmando isto não para negar o antissemitismo, mas para nos proteger de uma visão que divide o mundo entre Idun e Goim. O outro lado sempre será antissemita e nos perseguirá, né? Pelo contrário, sempre tivemos aliados e sobrevivemos porque temos aliados. Então, é tentar de fazer algo que na comunidade é pouco feito, né? Nós, judeus, valorizamos muito o pensamento crítico, mas utilizamos pouco em relação a nós mesmos. Em relação a nós mesmos, temos uma atitude defensiva, né? Aquilo que muitas vezes se fala é que roupa suja se limpa em casa, na verdade também não se limpa em casa. A gente se protege por temores reais, mas muitas vezes imaginários. Então, esse esforço, o que eu fiz foi um esforço de me abrir para o mundo, questionar crenças, não para negá-las, mas para compreendê-las. Muito bem falado. Para mim não tinha ficado tão claro isso que você está dizendo agora, do quanto sobrevivemos porque nos deixaram. Mas sim, você fala disso, né? Quando fala especialmente ali na Idade Média, do Islã e do cristianismo, que destruíram muitos povos, mas tiveram relações com os judeus, e o quanto isso é um valor para nós, né? É o convívio com a diferença, não só o convívio com a diferença, mas o encontro com a diferença. Exatamente. O judaísmo nosso é profundamente assimilado, né? Tem, acho que é um artigo do Rabino Scherter, acho que é dele, onde fala como a assimilação é fundamental para o povo judeu. Eu acho curioso o grupo mais ultra-ortodoxo do judaísmo, que fala Yiddish, né, que é uma língua de origem germânica, né, e se veste como a nobreza do século XIX na Europa Oriental, né? E isso virou símbolo de judaísmo, né? É, tudo que é o judaísmo, tem um livro maravilhoso do Martin Buber, que se chama Moisés, onde ele diz que praticamente tudo que nós identificamos com o judaísmo
vem de outros povos que nós integramos, assimilamos e elaboramos. No livro até ele argumenta que possivelmente a única inovação que traz o judaísmo é o sábado, como dia de descanso, que e já seria suficiente, né? Como se fala em hebraico, dayenu, né? Ter podido contribuir para a civilização humana com um dia de descanso onde o trabalhador e o escravo podem parar de trabalhar, já é uma enorme contribuição, né? Mas o que é importante entender é que nós sempre nos assimilamos, constantemente. E isso que é a riqueza enorme que o povo judeu trouxe para si mesmo e também para a humanidade, essa capacidade de receber elementos, né, de culturas onde transitamos e poder devolver também para nós mesmos e para os outros o que aprendemos nesse percurso de 3.000 anos, né? A gente não surgiu como judeu faz 3.000 anos. Surgiram os primeiros judeus que foram integrando, aceitando e absorvendo elementos das culturas locais e assim se transformando e sobrevivendo. Sim, sobre isso eu queria fazer uma pergunta que me pegou já desde o começo do livro, e um aparato que você usa durante todo o livro, que é esse conceito de imaginário, né? Que hoje em dia se fala muito em cosmovisão, em identidade, e você usa imaginário, né? E pelo que fui entendendo, seria uma certa síntese. Uma certa síntese que o que esse povo vai fazendo de acordo com condições reais e sua tradição simbólica. Mas eu quero que você me diga melhor o que que você está chamando de imaginário aí. Olha, Beatriz, excelente pergunta, mas extremamente complicada. Eu acho o conceito imaginário o conceito fundamental para entender a condição humana. Se a gente não entende a ideia do imaginário, né? Imaginário, e já quero deixar claro para o público, não é fantasia, não é algo que não existe. Porque fantasia é a gente fala, tem aí uma árvore e não tem árvore, né? A gente delira imaginando no meio do deserto que tem um oásis que não tem, né? O imaginário é a forma humana de viver o mundo, né? Que é o ser humano nunca vive o mundo real, o mundo lá fora. Sempre tem que construir símbolos, sentimentos, e esse elemento último que constitui o humano e que possivelmente nunca decifraremos. A inteligência artificial tem tudo menos imaginário, o que não significa que não seja altamente eficiente, mas o faz por outro caminho. Nós o fazemos através do caminho do imaginário. Na tradução para o inglês do livro, até usei um conceito aconselhado por amigos. Os ingleses são muito mais empiricistas e podem se assustar com o conceito. Então, eu usei arquétipos, né? Que, obviamente, e você psicoanalista, não se trata de ser junguiano, que ele cria todo um universo a partir desse conceito, mas a ideia de que os seres humanos temos mapas que nunca conseguimos entender completamente, mas eles, de alguma forma, nos indicam como nos conduzir, né? Os arquétipos, o brasileiro tem um arquétipo de uma forma de se conduzir que ele nem é consciente dele, né? A gente parte de nossos arquétipos brasileiros é se tocar. Você vai para o norte europeu, para os Estados Unidos, e você toca alguém e já te pede perdão, I am sorry. Você não toca, mas para nosso arquétipo de contato humano, se tocar é importante, o toque, né?
Ou seja, estou dando um exemplo pequeno. No caso dos arquétipos da história judaica que me interessa aqui no livro do judaísmo, é como nós sentimos o mundo, ou imaginamos, ou mapeamos, né? Judeu normalmente mapeia o mundo consciente ou inconscientemente, com mais ou menos intensidade, quando se relaciona com alguém, é judeu ou não é judeu, por exemplo. É parte de nosso mundo, de nosso imaginário, né? É parte do nosso imaginário que o mundo diferencia entre judeus e não judeus. Isso em si mesmo não significa necessariamente algo, mas diferencia. E se você vai ver essa diferenciação, existe nesse arquétipo toda uma construção histórica, toda uma narrativa do povo judeu, que tem que ver fundamentalmente com geopolítica, né? Que povo no mundo celebra seu carnaval porque não nos exterminaram? Me fala, eu não conheço, pode ser que exista, né? Mas somos um povo que a grande festa de celebração da alegria é porque não nos exterminaram, né? Isto penetra profundamente aonde? No imaginário. É algum lugar que não está claramente definido, que muitas pessoas nem sabem exatamente como ele funciona, aliás, ninguém sabe, porque em algum lugar vai se sedimentando, né? Mas eu me lembro como criança, né? Quando lia a história de Purim, né? Eu estava contente porque não houve um genocídio. Aliás, seria um holocausto, porque a ideia era extermínio dos judeus, e a rainha Esther nos salvou. Então, há algo aqui que é parte de um imaginário, que se repete, se reproduz, e no caso do judaísmo se celebra, no sentido amplo da palavra, né? O fato, eh, a própria origem do povo judeu. Deus salva o primogênito Isaac, que Abraão, um fanático, deve ser dito, estava disposto a sacrificar, né? E o troca pela circuncisão, né? Ou seja, a circuncisão é um elemento do novo pacto com Deus e que tem como fundamento, outra vez, o sacrifício e a morte, né? Eu não vou entrar no teu campo, Beatriz, psicoanalítico, porque aí vou me perder, mas há aqui elementos que são fundamentais na construção do que chamamos ser judeu. E aí está o tema central, e a minha preocupação central. Eu estou contente que o Victor e Eduardo estão presentes, que moram em Israel, porque como tudo isto é mobilizado politicamente por forças reaccionárias para justificar o que, para mim, como judeu humanista, me parece injustificável. Sim, então, como sociólogo e historiador, você, de alguma forma, localiza no tempo e nas relações sociais o imaginário que ainda persiste, né, no ser judeu. Seu livro faz isso, sim, de localizar nas... Persiste e a estrutura. sim, É estruturante. Sem isso, não fica claro o que fica do judeu. Se você retira esse elemento estruturante, porque é estruturante daquilo que nós somos, uma minoria cognitiva, né? isso. Isso, eu quero chegar nesse conceito também. Só antes quero fazer uma pergunta que me interessa, talvez não te interesse, mas que tem um pouco a ver com isso. Vou pedir sua opinião, porque eu coordeno a Havurá de Psique e Judaísmo aqui da Academia Judaica, e, e tanto para o Freud quanto para outros psicanalistas que foram se deter no tema, o que o judaísmo tem de muito único e perseverante é uma insistência em não imaginar a imagem de Deus, nem o nome de Deus,
né? Então, Deus não pode ter uma imagem e não tem nenhum nome pronunciável. Eu queria saber o que que você acha que isso influencia no imaginário judaico. É, é uma boa pergunta. Eu vou tentar ser muito cauteloso por duas razões. Porque o tema Deus é um tema complicado, por- sempre disposto a discutir abertamente, mas não sendo objeto de meu livro. É, eu, para ser sincero, tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um judaísmo intelectual do século XIX e XX que é extremamente rico intelectualmente, sofisticado, mas não tenho certeza que trata da alma judia real do povo judeu. Povo no melhor sentido da palavra, que inclui povão, né? Inclusive porque o sentimento real, e está falando aqui um garoto que era para ser rabino, meus avós eram rabinos, meus bisavós eram rabinos, papai é o único sobrevivente do Holocausto porque não quis ser rabino, então foi mandado embora e queria que eu fosse, né? Eh, Eu posso te dizer que no povo judeu, Deus sim tem cara, tem rosto, tem sentimentos, tem olhos, tem memória, tem tudo, né? Esse Deus dos intelectuais, que é um nome, né, que não tem o Deus de Maimônides, né, é um Deus para intelectuais. E a partir dele se constroem coisas maravilhosas. Por favor, não estou questionando a importância. Umas coisas da idade, para bem ou para mal, é quando se descobre que o mundo do intelectual só é compartilhado pelos intelectuais, né? É um mundo bonito, legal, rico conceitualmente, etc. Mas é nosso, é o castelo no qual a gente construiu no ar. Todos os castelos estão construídos no ar do imaginário, né? Então não há um castelo que tem terra firme. Castelos humanos são sempre imaginários. E o castelo dos intelectuais é extremamente sofisticado, extremamente desenvolvido, mas não acredito que responde à realidade histórica do vivido pelas pessoas. As pessoas nas sinagogas, o que eles queriam não era alahá, que conheciam. O que eles queriam era Gadot. Há histórias de como Deus castiga Tito Vespasiano mandando um mosquito que entra através da orelha e sobre as 12 tribos que não desapareceram, que está além de um rio chamado Sambatia. É, o, o Deus que os judeus vivem e a qual a religião responde, e nesse sentido todas as religiões, em forma que não é diferente. O judaísmo, nesse sentido, com suas especificidades, é similar a qualquer outra religião. Responde aos medos da morte, de doença, sofrimento. E para esses medos, não é uma teoria abstrata de Deus que não tem nome, é o Deus que te protege, que está aí te olhando, que vai salvar a vida do ser querido, que vai recuperar a saúde de um filho, né? Esse é o Deus real. Então, eu estou usando a tua pergunta para fugir a ela, né? Mas para te dar uma resposta também sincera sobre que tem que ver com o livro. O sociólogo, em teoria, pelo menos, tem que tratar de entender o que acontece no mundo real, não só no mundo dos conceitos. Claro, você transformou essa discussão teológica
em como as pessoas de fato usam a religião, né? Qualquer uma delas, sim. Muito bom. Bom, então vamos seguir por onde você estava indo, nessa ideia de minoria cognitiva, que depois você vai dizer, você vai chamar na diáspora de essa espécie de dissonância cognitiva, né? Você pode falar um pouco mais disso? Com certeza. É um tema que me fascina. Eu me prometi algum dia me dedicar mais a isso. Até hoje eu não o fiz. Espero que alguém retome. É, minoria cognitiva é um conceito até criado por um sociólogo, grande sociólogo, Peter Berger, né? Que se refere a pessoas que discordam sobre crenças básicas da sociedade. Em teoria, dissonante somos todos, ou seja, alguém que discorda com o que é o conhecimento dominante na sociedade, né? Mas uma minoria cognitiva que me interessa, aqueles que têm uma forma de conhecimento dissonante, que se refere a elementos centrais, né? Se você no Rio não for Flamengo, é dissonante, né? Então, se você for botar, você é alguém que torce por um time que ninguém torce, mas não afeta mais do que no campo do futebol. A pergunta é quando você discorda de crenças básicas, fundamentais da sociedade, né? Isso te transforma em uma minoria cognitiva, né? Do ponto de vista de meu livro, né? Uma minoria cognitiva de longa duração, né? E a pergunta é como uma minoria cognitiva sobrevive. No caso do povo judeu, por ter sido, de uma forma ou outra, minoria cognitiva durante 2000 anos, com certeza, e antes também, né? Só que a gente não sabe exatamente como viviam os judeus na Babilônia no século V antes de Cristo. E aí tem um outro elemento, se você me permite fazer um pequeno, eh, saindo do rumo para voltar. A ideia de minoria cognitiva passa a adquirir um sentido novo com as religiões monoteístas, especialmente o cristianismo e o islã. Por quê? Porque em sociedades politeístas, você acreditar em outros deuses era algo normal, né? Você chegava a uma cidade, perguntava onde era o altar e fazia uma oferenda ao deus local, né? Não havia uma única verdade universal. Você respeitava todos os deuses. Os judeus eram considerados ateus. Por que eram considerados ateus? Porque negavam a existência dos outros deuses. Depois, os cristãos foram considerados ateus até que Roma cristianizou o império. E a partir do monoteísmo, passou a existir uma única verdade, frente à qual qualquer outra crença é falsa e errada, né? O que levou que o fato de ser minoria cognitiva antes do Islã e do cristianismo, eu diria que era algo normal. No Império Romano conviviam as mais diversas culturas e conviviam bem. Os judeus no século I era uma religião altamente proselitista. Se calcula entre 5 a 10% do Império Romano, das pessoas livres do Império, eram judaizantes, né? É algo que a gente esquece muitas coisas. A gente esquece que fomos proselitistas, que deixamos de ser proselitistas porque fomos proibidos pelo cristianismo e pelo Islã, né? Esquecemos que era um povo patrilinear até virar matrilinear, né? E hoje matrilinearidade passou a ser, entre aspas, um dogma, quando o judaísmo
Se não lembramos que somos patrilineares, nenhum judeu é judeu, porque de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos casaram com os judeus. Então não há judeus no mundo, se a gente for de acordo com a Allahá, né? Ou seja, nós fomos reinventando regras que depois foram dogmatizadas e fechadas em um universo que passou a ser considerado normal e aceitável aquilo que em outras épocas já foi diferente, né? Voltando agora sim à minoria cognitiva. Com o Islã e o cristianismo, aí sim que viramos uma minoria cognitiva para valer, porque em outras culturas era normal ter seu próprio Deus, como na Índia até hoje, por exemplo, né? Lá tem outro problema que é a relação com o Islã, que não vou entrar agora. É, o que obriga você a ser uma minoria cognitiva? Obriga você a conviver com a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é utilizada pela psicologia em várias formas, não vou entrar, né? Em geral, é visto como algo insuportável ou algo errado, um dissonante, né? Em certas teorias vão na direção de considerar a dissonância algo problemático e errado, e tem sentido no contexto dessas teorias. O judeu é um dissonante, é alguém que aprende a conviver com alguém que tem outras crenças e, ao mesmo tempo, tem as suas, né? O judeu está sempre negociando sua relação com a realidade, né? O que aceita ou não aceita da cultura circundante, né? E, em segundo lugar, fazendo um esforço grande, porque o dissonante cognitivo tem que fazer um esforço para sustentar sua dissonância, né? Eh, E isso queria, eu acredito, e não fiz pesquisa, mas tem alguns livros que indicam isso, desenvolve certas capacidades, né? A primeira, que é não aceitar nunca totalmente o que a realidade te traz. Eu acredito que a capacidade inovadora que os judeus demonstraram, em particular na modernidade e nos tempos contemporâneos, tem que ver com essa não estar totalmente enquadrado por aquilo que é aceitado como normal, né? Nunca é totalmente normal, não é totalmente, porque você não é totalmente normal, né? Inclusive o ser judeu. Ser judeu está sempre questionando o outro, de fato, porque acredita em coisas que ele não acredita, mas o judaísmo também tem que estar sempre se perguntando, bom, e o que é o judaísmo? Então, esse questionamento permanente sobre a realidade, né? Essa nunca complacência com aquilo que a realidade nos transmite, né? Uma certa até desconfiança frente a essa realidade, é o que eu chamo dissonância cognitiva, né? O Freud, em certo momento, vai dizer que ele só podia ter inventado a psicanálise porque era judeu e estava pronto para todo mundo discordar dele. Estava Exato. pronto para não ser imediatamente aceito, né? Isso, eu diria que quase eu diria, e posso estar forçando a barra, há um certo prazer quase masoquista em discordar, não só em relação ao mundo exterior, também em relação a si mesmo e em relação aos outros, né? A famosa piada onde tem dois judeus têm três opiniões ou três sinagogas, né? Aquele judeu vão para uma ilha, dois judeus se salvam, vão para uma ilha, depois de anos chega alguém e vê que tem três prédios construídos. Eu falo, mas por que três? São as nossas sinagogas. Mas e nessa eu vou, e nessa eu, fala o outro, eu vou porque não vou na dele, e naquela a gente não vai, tá? Ou seja, porque precisa discordar, né? Essa discordância, essa dúvida, que tem que ver, para mim, com o fato de sermos uma minoria cognitiva que afeta
nossas formas, nosso imaginário. Voltamos a Exato, imaginar. exato. E de alguma forma me parece que fortalece o que você chamou de uma certa potência criadora, ou mesmo uma certa relação com o simbólico, me parece, não? Se me permite interromper, eu concordo, mas eu gostaria e sempre faço questão de lembrar, são características que impactam muito nos judeus, mas não são monopólios judeus. Muitas experiências de vida levam por caminhos muito diferentes a ter as mesmas qualidades, para chamar isso de qualidade, né? Eh, que é importante lembrar, para não transformar nossa visão em uma apologia do judeu, né? E eu tenho certeza que você vai Claro, concordar. claro. Não, a Beth Fuchs, que ela estuda profundamente o judaísmo do Freud, vai dizer de algo universalizável dessa experiência, de alguma forma da dissonância cognitiva, de que de alguma forma todo mundo vai ter que encontrar o seu jeito que não vai ser igual o de todo mundo, né? Sim, Isso é universalizável, sim. com certeza. E aí, obviamente, é uma coleção enorme de pessoas, onde incluiria desde Leonardo da Vinci ou a quem for, ou a Sócrates e assim por diante, né? Ou seja, ah, não somos os únicos, são muitos, e é uma qualidade que temos que cultivar. E aí eu diria, indo um pouco aos tempos presentes, eh, eu acho que a ascensão social dos judeus, a acomodação, né, e em particular nas instituições judaicas, né, de setores socialmente mais acomodados, tem levado muitas vezes a um empobrecimento intelectual, em termos de usar essa capacidade de dissonância em relação a nós mesmos, ao povo judeu e ao Estado de Israel. Interessante é chamar de capacidade de dissonância, né? Não como um E, destino trágico ter que ser com certeza dissonante. não. Uhum. Eu vou hoje numa escola judaica e posso te dizer que não é a mesma de 40 anos atrás. E não é uma crítica, ao contrário, fico contente que socialmente os judeus ascenderam, mas você não vê esse espírito crítico, esse mal-estar, porque por detrás de isto, né, usando um conceito que Freud gostava, de mal-estar, o seu dissonante não é puro prazer e satisfação de inventar coisa. Há um mal-estar por trás. Há uma dificuldade de aceitar o mundo real. Porque esse mundo não te aceita plenamente, porque você é judeu, né? E você também não aceita esse outro mundo porque eles não são judeus. E isto produz um mal-estar. Por detrás de todo o esforço e criatividade também existe mal-estar. E a pergunta é: quanto mal-estar existe hoje em certos setores da coletividade que está tudo bem, não mexe, e se não, né, é, é, há um empobrecimento graças ao enriquecimento, né? É, sim, eu vou querer voltar nisso depois, sobre Israel. Mas só uma perguntinha antes de chegar no contemporâneo, que acaba sempre sendo o que mais nos toca. Eu queria que você falasse uma coisa que me interessou bastante no seu livro, dessa passagem, de um judaísmo mais da Halahá, esse judaísmo das decisões rabínicas, que os rabinos tomavam decisões de justiça, de julgamento, de prescrever modos de vida, né, do judaísmo mais fechado, para o judaísmo moderno, que vai ser esse judaísmo ético, que é quando os judeus vão para o mundo e vão ter que habitar essa dissonância cognitiva que você falou, né? Isso foi uma passagem, né? O mundo judaico era mais judaico, totalmente judaico antes, uma certa totalidade antes, não? Exatamente, tem um livro que é o livro
mais importantes sobre o tema, que se chama Out of the Ghetto, saindo do gueto. Ou seja, o surgimento do judaísmo é a saída do gueto. Gueto em um sentido metafórico, obviamente, né? O judaísmo era era uma forma de vida porque todos os judeus viviam juntos, nas judarias, né? Fechadas ou não. Era o controle social total e que se manteve no início, né? Eu me lembro na minha sinagoga, quando alguém no sábado chegava de carro, era uma fofoca enorme, né? Ou alguém que fumava no sábado era considerado um goi, né? Esse aí fuma no sábado, né? Já havia muito controle social. E esse controle social, na medida que os judeus saem desse mundo fechado, tende a diminuir e saem em duas grandes direções, ou três. A primeira, a reforma, ou seja, o judaísmo religioso, né? Ortodoxo, vai perdendo cada vez mais pé e surge o judaísmo reformista, conservador nos Estados Unidos, que simplesmente flexibiliza, abre as normas da Halakha e as entende de uma forma muito mais flexível, entende que o judaísmo é uma religião histórica, né? E, portanto, tem que se adaptar aos tempos contemporâneos, né? Tem outra corrente, que é a corrente mais conservadora, que se fecha mais, né? Ou seja, em vez de manter, fica impossível de manter, na verdade, a tradição, porque a tradição era levada como uma forma de ser. Quando você tem um telefone celular, um dos grandes problemas dos judeus ultra-ortodoxos em Israel é o que fazem com o telefone celular, né? Porque permite que os jovens estejam em contato com o mundo. Então, leva um fechamento maior. Mas a outra grande saída são o que chama as novas lideranças político-intelectuais seculares, que se orientam por dois caminhos, originalmente. O sionismo, né? E, de alguma forma, o internacionalismo, né? Socialismo internacionalista, que foram fundamentais ambas, né? O gueto de Varsóvia foi a luta conjunta dos budistas e dos sionistas socialistas. Ou seja, hoje a gente esquece que a boa parte de nossos antepassados eram parte de um desses dois grupos, né? E hoje, em grande medida, o budista foi esquecido, né? É, quando se abre para o mundo intelectual, temos então o sionismo e o socialismo internacionalista. Então, não estamos nesse universo, né? Há um certo, em Israel maior, por razões que não vêm ao caso para nosso papo, mas vou voltar, de retorno à religião. Em Israel, via natalidade, que é muito alta, né? Então se produz ou reproduz um número grande de ultra-ortodoxos, mas há também um retorno à religião pelo contexto interno, né? Na diáspora, e vamos começar pela primeira e mais importante das diásporas, que é a diáspora americana, a religião cada vez menos importante. Grandes números. Os judeus nos Estados Unidos é a minoria étnica menos religiosa que existe. É, então, os judeus americanos, os judeus são os mais menos religiosos, inclusive mais ateus. Primeiro ponto. São os que menos se institucionalizam religiosamente. Ou seja, o judaísmo americano é um judaísmo humanista, secular, na sua grande maioria. Situação que se reproduz em boa parte dos países, menos na França, por um fenômeno demográfico particular, que o judaísmo francês tem um grande contingente de judeus do Marrocos, da Tunísia, da Líbia, que tem uma tradição cultural
que não é a mesma dos Ashkenazes. Então, e nesse judaísmo secular, humanista na sua grande maioria, né, o problema é ser judeu continua se colocando como pergunta, né? Obviamente a resposta minha seria, pô, se está no teu imaginário, você é, né? Agora, o problema com o imaginário, com o conceito imaginário, Beatriz, é que em algum momento ele entra em contato com instituições que controlam o imaginário, ou querem controlar o imaginário, né? Eu me defino como psicoanalista, mas vê a sociedade brasileira de psicoanálise e vai dizer, não, você não é. Somos nós os únicos que podemos definir quem seja psicoanalista. Então, está o sentimento e o imaginário pessoal e está nas instituições. É um jogo complexo, né? Permanente, em todas as instituições. É, quem tem direito a definir quem você é, né? É, o problema hoje no judaísmo, especialmente americano, porque é o mais importante, mas eu acredito que também no brasileiro, é que a nossa identificação com Israel, que é fundamental, acredito, para a grande maioria, está passando uma crise. Uma crise complexa. Que eu faço com o meu judaísmo? Quando o meu imaginário do que é aceitável e não é, entra em choque com algo que é meu, é parte das pessoas, de minha família, para chamar de alguma forma, de minha identidade, está fazendo. E isto, a escala individual produz sofrimento, frustração, cada um encontra a sua saída. Mas a escala coletiva, isso vai produzir consequências. Aí temos um conflito fundamental, sobre o qual, obviamente, eu não tenho bola de cristal, né? O sociólogo, historiador, é um carro com os faróis iluminando para trás, nunca para frente, porque o que vem pela frente a gente não sabe, né? Mas que claramente esse choque vai produzir reações, e não só de pessoas extremamente críticas ou de esquerda, esse é um fenômeno particular. Muitas pessoas da comunidade mainstream, de alguma forma, não ficarão em cima do muro, como ficam hoje, se Israel continuar indo por um caminho que não é aquele com o qual você pode se identificar, né? Então, e isto leva a rupturas. Que tipo de rupturas? Serão várias, imagino, mas eu acredito que nos Estados Unidos chegaram a esse ponto de rupturas, e eu acho que nós, como somos uma comunidade pequena, né, mais devagar, estaremos chegando a momentos de ruptura, né, que é muito difícil de elaborar. Minha, minha contribuição, e não sei se é claramente compreensiva a partir da leitura do livro, é que nós temos que fortalecer a ideia de uma diáspora judaica autônoma que não é subserviente ao Estado de Israel, a seus governos, porque o Estado é uma abstração, né? Que apoiaremos sempre naquilo que está em jogo a sobrevivência do Estado de Israel, mas não temos nenhuma responsabilidade pelo que os seus governos fazem, inclusive porque não somos cidadãos de Israel. Eu respeito enormemente pessoas como Vítor e Eduardo, que em Israel lutam,
morando em Israel pelo país no qual eles querem viver. Eu não vivo em Israel. Me sinto parte identificado com o destino, mas também reconheço meus limites e meus direitos. Já que não tenho certas obrigações, também não tenho certos direitos. Mas o que eu entendo que nós, como diáspora judaica, somos diferentes ao Estado de Israel, temos que manter nossa autonomia moral para podermos ser parte do destino comum do povo judeu. A diáspora, você deixa claro no livro, ela persiste, ela funda praticamente o judaísmo, persiste e potencializa, cria e obriga a gente a essa posição da dissonância cognitiva, que não nos deixa colar em movimentos de massa ou na barbárie cega, né? No melhor dos casos, né? Não é No, sempre no que melhor dos casos. funciona, mas retomar esse valor da diáspora, né? E aí, só para finalizar, o que eu diria é que a história vai passando e vai criando novas realidades, né? Ou seja, existia a diáspora ante 2000 anos, veio a reação sionista, que era, sempre foi minoritária, vamos deixar claro, mas uma minoria importante dentro da comunidade judaica, mas vem o Holocausto, se cria o Estado de Israel, aí o peso passa para o Estado de Israel, que coloniza, porque tem recursos, boa parte das instituições judaicas, natural, né? Tá, acaba com a imprensa em Yiddish, tudo de que o hebraico passa a ser a língua das escolas judaicas, né? Eu ainda estudava em Yiddish, né? Desapareceu, os mundos mudam, é parte, tem que aceitar a mudar. Mas eu acho que estamos entrando em uma nova fase, que é o peso tem que se equilibrar. Israel continua a existir. Eu, como judeu humanista secular, estarei sempre apoiando as pessoas em Israel. Eu acho que parte de, de estar bem no mundo hoje é apoiar as forças democráticas em Israel, mas temos que fazer um esforço muito maior, que é de reconstrução de um judaísmo diaspórico com direito à existência independentemente de Israel, mas com Israel, porque Israel está aí e vamos nos relacionar, tem muito com o qual conviver, né? Tem música, tem uma riqueza enorme, mas afirmar que nós sim somos judeus diaspóricos, que não há nada de errado com ser judeu diaspórico, como não há nada de errado com ser israelense, né? Temos que atualizar nosso sionismo e reafirmar nosso judaísmo diaspórico como fonte de criatividade, inclusive porque pode contribuir muito para o Estado de Israel, inclusive e mais que tudo para o povo judeu. O povo judeu só existe porque existiram diásporas. Mas eu diria o seguinte, nem por isso, e vamos deixar claro, e tenho certeza que você compartilha, vamos deixar de apoiar o Estado de Israel. Bom, muito obrigada a todos, especialmente ao professor Bernardo Sorge, que falou coisas muito pouco óbvias, coisas muito me mexeram comigo, espero que tenham mexido com quem assista também. Enfim, é isso, ficamos por aqui e teremos mais em breve, espero, dependendo dessa equipe aqui. Tchau, Claro. gente. Obrigado.